Olá, passada esta pausa do Natal, retomemos o nosso estudo sobre a Dei Verbum, apesar de estarmos já no final do ano, mas é importante não perdermos o ritmo. E antes de entrarmos novamente no documento, eu gostaria de sugerir para aqueles que gostariam de se aprofundar no estudo da Constituição Dogmática Dei Verbum, um livro, que é esse texto chamado Comentários à Constituição Dei Verbum sobre a Divina Revelação. Esse texto foi organizado já em 69 pelo professor, hoje falecido, Alonso Scheckel, um grande professor de Bíblia do Pontifício Instituto Bíblico aqui de Roma. É um texto bastante denso, são praticamente 800 páginas sobre um documento que tem 6 capítulos, né? Mas é provavelmente o texto ainda hoje mais aprofundado sobre o documento. Evidente que, como é um texto de 69, existem questões teologicamente que já têm outras visões. Porém, repito, ainda é um trabalho mais complexo que nós temos sobre a Dei Verbum de maneira muito específica. Muito bem, nós falamos nos vídeos precedentes sobre a natureza da revelação. E eu dizia, e aquilo que nós encontramos no número 2 da Dei Verbum, que a revelação no Concílio Vaticano II não é mais entendida como uma comunicação de verdades, Deus que comunica verdades abstratas a nós, mas como uma relação que Deus estabelece com a humanidade. Ou seja, a partir do Concílio Vaticano II, de modo muito particular, se compreende que Deus entra na história humana e estabelece com os homens um diálogo. Fala conosco, diz o documento, como quem fala a amigos. A plenitude dessa revelação, vai dizer o documento, e diz também a tradição da Igreja, é Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus feita carne. A partir de Jesus, Deus fala conosco cara a cara, ou seja, não fala mais conosco a partir de mediadores, os patriarcas ou os profetas, mas fala conosco a partir do próprio Filho. Por isso Jesus é ao mesmo tempo mediador da revelação e a própria revelação. Quer dizer, conhecendo Jesus, estabelecendo diálogo com Ele, nós conhecemos a intimidade de Deus. O rosto de Jesus nos revela o rosto de Deus. Muito bem. A revelação, a partir do Concílio Vaticano II, é vista a partir desta lógica histórica. Deus estabelece conosco uma relação dentro da história. Portanto, Deus se submete à história para poder falar conosco. O capítulo 2, da Dei Verbum, vai falar sobre a transmissão da revelação. Porque nós confundimos, às vezes, revelação com a sua transmissão. E são duas coisas distintas. Quer dizer, a revelação é essa comunicação de Deus com o ser humano, dentro da história. Porém, para que não se perdesse o conteúdo dessa comunicação, deste relacionamento entre Deus e a humanidade, era necessário que aquilo que foi revelado, que essa comunicação de Deus, fosse transmitida até o final dos tempos. E aí então nós temos a transmissão da revelação, que na Igreja Católica se dá na tradição e na Escritura. O Concílio Vaticano II usa uma expressão, retomando o Concílio de Trento, que é a expressão evangelho. Quer dizer, o evangelho que foi prometido aos profetas e aos pais e que foi promulgado por Jesus é transmitido pelos apóstolos e pelos seus sucessores. Quem são os sucessores? Os bispos. O colégio episcopal é sucessor do colégio apostólico, portanto, são os transmissores por excelência da revelação. Só que aqui é importante fazer, repito, essa distinção entre a revelação e a transmissão. Por que temos que fazer a distinção entre a revelação de Deus e a transmissão na tradição e na Escritura? Porque entre a revelação e a transmissão, nós temos a interpretação. Ou seja, uma coisa é o Deus que se revela, que se manifesta, que falou de forma definitiva em Jesus Cristo. Outra coisa é a transmissão. É claro que a transmissão na tradição e na Escritura conserva, evidentemente, o centro da revelação. Mas quem vai interpretar isso são os bispos, é o colégio episcopal. Então,
o processo de transmitir a revelação vem constantemente interpretado pelo Colégio dos Apóstolos, que vai chegar até nós pela tradição e pela Escritura. Nós vamos depois, mais à frente, entender o que é para a Igreja a tradição e o que é para a Igreja a Escritura.